Fala pessoal, resolvendo então problemas envolvendo equações, né? Repara que não é problemas de interpretar, e sim problemas no sentido de que tu vai ter que escrever na linguagem algébrica, certo? Então problemas talvez nem seja a palavra certa, mas ok, vamos lá. Questão 1. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Então, eu sei quem é esse número, eu não sei, né? Se eu não sei quem é esse número, eu vou chamar de x, né? Só que eu quero o dobro dele, então 2 vezes o x, certo? Que a gente escreve como 2x somente. Somado, então a gente vai somar, né? Somado com 5 é igual a 91. Agora a gente tem a nossa equação, basta resolver, né? Então, o nosso primeiro objetivo é deixar tudo que tem variável para um membro da equação e tudo que não tem variável para o outro membro, né? Então, aqui eu tenho 2x, de x tem mais alguém? Não, então eu boto o sinal de igual. Tinha o 91 lá do outro lado e agora esse 5, ele vai sair desse membro e vir para esse, né? Então, a gente vai botar menos 5, afinal ele estava somando desse lado, vem para esse diminuindo. Ele não vem para esse diminuindo, né? Tá um pouco errado falar isso, mas na prática é isso. Como é que a gente elimina esse 5 daqui? A gente diminui 5 dos dois lados, né? E quando a gente diminui 5 dos dois lados, some esse mais 5 daqui e sobra só o 2x. E aí, como eu diminuir 5 desse lado, eu vou diminuir 5 desse lado, vai aparecer um menos 5 desse lado, ok? Por isso que a gente diz que faz a operação contrária quando troca de membro, né? Ok. Quanto que é 91 menos 5? A gente pode resolver, né? Então, 2x é igual a 86, certo? O que eu faço com esse 2 aqui? Ele está multiplicando, né? Ele está dizendo que 2 vezes o valor de x dá 86. Então, se eu pegar o 86 e dividir por 2, vai dar o valor do x, né? Então, o x é 43, certo? Seguinte, tira a prova real. O que está fazendo? O dobro de um número. Então, o dobro de 43 somado com 5 é 91. Vamos ver se isso é verdade. Dobro de 43 dá 86. 86 mais 5 dá o 91. Então, a gente fez a conta certa, né? Opa, apaguei errado aqui. X igual a 43. Fechou. O bom de equação é que a gente consegue tirar a prova real. 2. O triplo de um número diminuído de 4. Então, triplo é 3 vezes, né? O x, que eu não sei quem é esse número. Diminuído, então, menos 4. É igual a 23, né? Então, o mesmo passo, né? De x, eu só tenho 3x. Do outro lado, eu tenho 23. E esse menos 4 vai sair dali e vai virar positivo, certo? Então, tudo que está trocando de lugar, eu estou trocando de cor, né? Então, aqui, 3x igual, somando os dois, dá 27, né? Então, 3 vezes o valor de x dá 27. Então, eu vou dividir por 3 para saber o valor de um x só, né? Então, o x é 9. Repare que vai ser sempre esse passo a passo, ok? Deixar tudo que é variável para um lado e tudo que tem só valor numérico para o outro. 3. O triplo de um número, então, 3x menos 10 é igual ao próprio número, ou seja, x mais 70. Qual é esse número? Então, olha só, a gente tem variável dos dois lados e número dos dois lados. Eu prefiro passar o x para o lado que tem mais x, certo? É uma opção minha. Mas tu pode passar o x para qualquer um dos membros, certo? Então, eu vou, dessa vez aqui, como aqui tem 3x na esquerda, né? Eu vou passar tudo que tem esse x para a esquerda. Então, eu tenho 3x aqui, certo? Deixa eu afastar um pouco mais. Esse x aqui era positivo, né? Então, ele vai trocar de lado, virando negativo, certo? Igual. O 70 já estava lá. O 10 vai passar para o outro lado, somando, né? Deixa eu trocar de cor aqui porque ele trocou de lado. Então, vai virar mais 10, né? Porque ele era negativo, vira negativo. Aliás, ele era negativo, vira positivo, né? 3x menos x vira 2x, certo? Igual 70 mais 10 dá 80. Então, o x é igual a 80 dividido por 2, né? Então, o x é quanto? O x é 40, ok? Tranquilo? Então,
Então, assim, sempre o valor que está na frente do x, a gente vai passar dividindo, né? Afinal, se a gente tem 50x igual a alguma coisa, se eu dividir por 50, eu vou saber o valor de um x só, né? Que é o nosso objetivo. 4. O perímetro de um retângulo mede 92 centímetros. Quais são suas medidas, sabendo que o comprimento tem 8 centímetros a mais que a largura? Então, olha só. Tem um retângulozinho aqui. Disse que o comprimento é 8 a mais que a largura. Tá, mas eu sei quem é a largura? Não. Então, vou dizer que a minha largura é x, certo? Quanto que é o comprimento? É 8a mais, né? Então, eu vou botar x mais 8, né? Porque é 8 a mais. Então, vou pegar a largura mais 8. Lembrando que no retângulo, os lados opostos, né? Os lados paralelos, são congruentes, né? Tem a mesma medida. O que é o perímetro? O perímetro é eu somar todos os lados, né? Então, eu vou somar o x com o x mais 8, com o x e com o x mais 8, certo? Então, dei a volta ali no polígono todo, somei todo mundo, e esse vai ser o meu perímetro, que é 92, como a questão informou, certo? Quantos x eu tenho aqui? Tenho 4x, certo? E de número, tenho 8 mais 8, então mais 16, igual a 92. Voltou a ser uma equação, como a gente resolveu nas primeiras, né? Então, nosso objetivo vai ser tirar esse 16 dali. Então, vai ficar 92, o 16 vai passar o quê? Diminuindo, né? Afinal, ele estava somando, né? E vai ficar diminuindo. Então, vai ficar 4x igual a 92 menos 16. Isso dá 76. Vamos confirmar. 76, 16, 12 vai 1, dá 92. Fechou. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que dividir por 4, né? Então, x é igual a 76 sobre 4. Dividindo isso aqui vai dar 19, ok? Então, x vale 19. Qual era a pergunta? Quais são as suas medidas, né? Então, a largura mede 19 e o comprimento mede 8 a mais. Então, 19 mais 8 dá 27, ok? Tirando a prova real, somando o 27 com 27 dá 54, 19 com 19 dá 38. Isso aqui vai dar 2, 6, 9. Fechou. Ok? Tranquilo? Então, sempre tira a prova real para confirmar se teus cálculos estão certos. Certo? 5. A soma de um número com o dobro do consecutivo dá 206. Então, lembrando, o meu número é x, né? Porque eu não sei quem é. O consecutivo é o próximo. Então, vai ser x mais 1. Ok? Se eu quisesse o consecutivo desse consecutivo aqui, seria x mais 1 mais 1, que é a mesma coisa que escrever x mais 2, certo? Então, esse é o consecutivo e esse é o consecutivo desse. E se eu quisesse o consecutivo de x mais 2, seria x mais 3, certo? Sempre que falar de consecutivo, eu vou somando 1, certo? Então, aqui, a soma de um número, então, x mais o dobro do consecutivo. Então, 2 vezes o consecutivo aqui, ó. Então, não pode ser 2x mais 1, porque eu não estou fazendo o dobro desse cara, certo? Eu estaria fazendo só o dobro de x, se eu botasse 2x mais 1. Por isso que tem que botar entre parênteses. Então, assim, falou de consecutivo, na maioria dos casos, precisa do parênteses. Ah, não sei quando vai e quando não vai. Coloca, certo? Se tu colocar, não vai dar errado. Agora, se tu esquecer, provavelmente vai dar errado, certo? Então, assim, aqui o primeiro passo é fazer a distributiva, certo? Então, eu tenho que multiplicar o 2 pelo x e o 2 pelo 1, certo? E aí vai ficar 2x mais 2, né? Ok? Então, a gente tem x mais 2x mais 2 igual a 206. De x, no lado esquerdo, a gente tem 3x, certo? De número, tem o mais 2 igual a 206. Volta para a nossa equação normal, né? Então, aqui, esse mais 2 vai passar para o outro lado diminuindo. E aí, a gente vai ter 3x igual a 204. Então, passa o 3 dividindo e vira 68 o nosso x, certo? Tranquilo? Então, assim, vai ser sempre o mesmo passo a passo. Eu nem vou comentar muito porque é uma questão de repetição, né? 6. A 6 começam os detalhezinhos diferentes que é bom a gente notar. Um número somado com sua metade. Então, x mais 2, né? É o número e a metade de x é x sobre 2, né? Eu acho que eu falei errado antes. Mas ok. Então, é x mais x sobre 2. É igual a 45. Então, a gente tem essa expressão aqui. X mais x sobre 2
igual a 45. Sempre que tem uma fração, o primeiro passo vai ser tirar o MMC. Porque a partir do momento que a gente tira o MMC, a gente elimina a fração da nossa equação, ok? Então aqui embaixo era 1, aqui embaixo do 45 também era 1, né? Estava invisível. O MMC de 2 e 1 é o próprio 2, né? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, 2 dividido para 1 dá 2, e 2 vezes x, 2x, né? 2 dividido para 2 dá 1, vezes o x dá x, e 2 dividido para 1 dá 2, vezes o 45 dá 90. Agora que todo mundo está sobre o mesmo número, eu posso eliminar o nosso denominador, certo? E aí a gente vai resolver só a parte de cima. 2x mais x igual a 90, ok? Lembra da balança, né? Se eu tenho uma balança em equilíbrio, certo? Se eu tirar metade de cada lado, continua em equilíbrio, né? Se eu duplicar os dois lados, continua em equilíbrio. Então, quando eu tiro aqui essa metade de cada um, quando eu estou duplicando cada um deles, né? Porque antes a gente só tinha metade, ela continua em equilíbrio, então vale o que a gente está fazendo. Agora que a gente tem só a parte de cima, fica 2x mais x igual a 90, e fica fácil, né? A gente tem 3x igual a 90, divide por 3, a gente chega que x é 30. Então, falou em fração, tira o MMC, certo? O número somado com sua metade é igual a 15. Então, o mesmo esquema, só mudou o resultado, né? Então, é o mesmo passo a passo. Primeiro, aqui é 1, aqui é 1. Tira o MMC, vira 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, elimina o denominador, certo? E aí resolve normalmente. E aí a gente vai ter que o x é 10. 8. A metade do número de figurinhas, então vou dizer que o número de figurinhas é x, só que a gente quer a metade, então x sobre 2, mais a terça parte do número de figurinhas. Sempre que falar de parte é divisão, certo? Então, terça parte é dividido por 3, né? Então, mais x sobre 3 é igual a 60. Então, qual é o primeiro passo? MMC, né? Sempre esse passo. Então, MMC de 2, 3 e 1 é 6, né? Agora que todos eles aqui estão com o mesmo denominador, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, né? Lembrando que a gente tem que fazer isso, eu posso eliminar o denominador. E aí eu vou resolver só a parte de cima, ok? Aí a gente chega que o x é 72. 9. A soma de um número com seu dobro, então x mais 2x, e sua terça parte, então x sobre 3, né? A gente já viu na outra questão, é igual a 30. Beleza, tenho 3 caras aqui que não é fração e um que é. Não tem problema, tu vai fazer o MMC do mesmo jeito, ok? Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. O MMC, obviamente, vai ser 3, né? A partir do momento que tu tirou o MMC, pode eliminar o denominador. E aí a gente vai resolver só a parte de cima, tendo 10x igual a 90 e, portanto, x é igual a 9, certo? 10. O dobro de um número menos 10 é igual a sua metade mais 35. Então, o dobro de um número é 2x, menos 10, né, normal, é igual a sua metade. Então, x sobre 2 mais o 35, certo? Primeiro passo, não pode esquecer, MMC, ok? Tirou o MMC de 1 e 2, vai ser o próprio 2, elimina o denominador e resolve a parte de cima. E aí, olha só, a gente tem variável dos dois lados, né? Tanto faz tu passar as variáveis para a esquerda ou para a direita, certo? Eu sempre opto por aquela que tem mais variável, né? Tem um valor maior, né? Então, aqui, como na esquerda tem 4, eu vou passar as variáveis para a esquerda. Então, esse cara aqui que não tem sinal na frente dele, ele é positivo, vai passar para cá, negativo. O 20 que estava aqui vai passar para cá, positivo, certo? E aí a gente chega que o x é 30. 11. A soma de dois números consecutivos é igual a 37. Quais são esses números? Então, eu tenho um número, né? E tenho o consecutivo dele, que é x mais 1, certo? Então, x mais 1 é igual a 37. Então, olha só. Eliminando os parênteses aqui, a gente vai ter x mais 1. Sempre que tem um mais na frente do parênteses, ele não vai mudar nada dentro do parênteses. Agora, se tiver um menos, por exemplo, menos x mais 1, agora é um probleminha, certo? Sempre que tiver um menos na frente do parênteses, altera todos os sinais dentro do parênteses. Então, x que era positivo vira menos x e 1 que era positivo vira menos 1, certo? Ok? É como se a gente estivesse botando menos 1 em evidência. Vamos botar aqui mais certinho. Menos 1 em evidência. E aí, fica desse jeito,
certo? Então, com o mais, como não tem problema, a gente pode eliminar os parênteses direto. Então, de x a gente tem 2, certo? Mais 1, que é igual a 37. Então, esse 1 não tem variável, vai passar para o outro lado. Como era positivo, passa negativo, né? Não que é questão de sinal, mas sim que ele estava somando, vai passar diminuindo, né? Então, assim, 2x é igual a 36 e, portanto, x é 18. 12. A soma de 3 números consecutivos é igual a 189. Então, lembrando, o primeiro número vai ser o x, o consecutivo dele é x mais 1, o consecutivo dele é x mais 2, o consecutivo x mais 3, depois x mais 4, depois x mais 5, e assim vai, né? Sempre vai somando 1. Como a gente só quer os 3 primeiros, aliás, 3 primeiros não, né? Como a gente só quer 3 números, a gente escolhe os 3 primeiros. Podia ter escolhido esses 3 aqui, não teria problema algum, ok? Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Vamos primeiro simplificar, né? Quantos x a gente tem aqui no membro esquerdo? Tem 1, 2, 3, né? E valor numérico a gente tem 1 mais 2, que dá 3. Então, a gente tem 3x mais 3 igual a 189. Então, a gente vai separar as variáveis do valor numérico. Esse 3 vai passar para cá diminuindo, né? E a gente vai ter 3x igual a 186. Então, agora eu vou dividir por 3. E a gente vai chegar que o x é 62, certo? 13. A soma de 4 números consecutivos. Então, mesma coisa que a gente tem feito antes, né? X mais 1, x mais 2, x mais 3, certo? É igual a 102. Beleza. Coloquei aqui. Vou contar quantos x tem. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 4x. E de número a gente tem 6. Igual a 102. Então, o 6 vai trocar de lado, né? Vai passar diminuindo. E a gente vai ter que 4x é 96, né? Então, o x vai ser 96 sobre 4, que dá o 24. Tranquilo? 14. Mesma coisa, só mudou. Aliás, mesma coisa não, olha só. Detalhezinho aqui. A soma de 3 números pares consecutivos. Então, vamos supor que, olha só, tem o 2. O próximo é o 3, né? O próximo, 4. O próximo, 5. O próximo, 6. O 2 é par, né? O 3, ímpar, certo? O 4, par. O 5, ímpar, certo? E o 6, par. Então, vai ter um par, um ímpar, um par, um ímpar. Então, se eu botar x mais 1, o que acontece? Se esse cara era par, o mais 1 vai deixar ele ímpar, né? Porque o próximo é ímpar. Agora, se ele fosse ímpar, o próximo seria par, né? Então, tu não quer isso. Tu quer que todos eles sejam par, ok? Então, olha só. Do 2 para o 4, a gente soma quanto? 2, né? Do 4 para o 6, a gente soma quanto? 2 também. Então, sempre que a gente quer o próximo par, a gente soma 2, certo? Então, nosso primeiro número par, a gente vai dizer que é o x, e depois o consecutivo par dele é x mais 2, né? O consecutivo desse cara é x mais 2, que é x mais 4. Só soma 2 nesse cara aqui, certo? Se eu quisesse mais 1, seria x mais 6, mais 1 seria x mais 8, e assim vai. E se falasse de ímpar, será que seria diferente? Olha só, do 3 para o 5, preciso somar quanto? 2, né? E para o 7, que vai ser ímpar também, vou somar 2 também. Então, essa tabelinha aqui vale tanto para par quanto para ímpar, certo? Que a cada 2 a gente tem a mesma paridade. Então, fechou. Então, a gente tem x, x mais 2 e x mais 4, igual a 132. Mesmo esquema de resolver, né? Somando as variáveis, aqui a gente tem x mais x dá 3x, agrupando, né? E o 2 mais 4 dá 6. Então, o 6 vai trocar de membro, vai diminuir, né? A gente vai ter 3x igual a 196, portanto, o x é 42, ok? 15. A soma de 3 números ímpares consecutivos. Então, como eu tinha dito para vocês antes, o par e o ímpar vai valer a mesma regra, né? Vai somando de 2 em 2 e isso dá 63, né? Os 3 consecutivos ímpares, né? E aí a mesma regra, agrupa os x, soma os números, passa tudo que é valor numérico para um lado, tudo que é variável para o outro e resolve normal. 16. A soma de 3 múltiplos consecutivos de 5. Então, olha só. Eu tenho 5, depois 6. Quem é o próximo? Na verdade, quem que é o próximo múltiplo de 5 depois do 5?
o 10, né? Depois 15, depois 20, depois 25 e assim vai. Quanto que eu vou somando de 1 a 1? Quanto que tá aumentando? Tá aumentando 5, né? Se eu fizesse tipo assim, os consecutivos de 7. Então, olha só, o 7 vai para 14, que vai para 21, que vai para 28, que vai para 35. Tá aumentando de quanto em quanto? De 7 em 7, né? Meio óbvio, né? Afinal, a tabuada é isso, né? Tu sempre somar o mesmo cara. Então, assim, sempre falar, múltiplos de tal número, é só ir somando esse número, né? Então, a gente vai dizer que o primeiro é x e o segundo vai ser x mais 5. O terceiro, x mais 5 mais 5, que é x mais 10. Se precisasse mais um, x mais 15. Se precisasse mais outro, x mais 20. E assim vai, ok? Então aqui, prosseguindo, somando aqui o x que a gente tem x mais x mais x que dá 3x, 5 mais 10 dá 15, né? Igual a 135. Então 3x vai ser 135 menos 15, e aí a gente vai chegar que o x é 40, certo? A resolução é sempre padrão, né? Meio que, tipo assim, repete, 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 que uma hora a gente vai estar cansado de repetir e vai fazer automaticamente. 17. O triplo de um número mais 2 é igual ao próprio número menos 4. Então, olha só, o triplo de um número é 3x, né? Mais 2 igual ao próprio número, que é o x, menos o 4. Então, tudo que é número para um lado, tudo que é variável para o outro. Esse cara aqui era positivo, vem para cá negativo, né? Tava somando, vai para lá diminuindo. E esse 2 tava somando, vem para cá diminuindo. Então, a gente tem 3x menos x igual a menos 4 com menos 2. Repara que se os dois são negativos, a gente soma, né? E mantém o sinal, né? Então, vou dar aqui. Mantém o sinal. Fechou. Menos 4 com menos 2 dá menos 6, né? Porque eu somei os dois. Então, o 2 aqui, 2x vale menos 6, portanto, cada um dos x vale menos 3, né? A gente sempre vai dividir pelo valor que acompanha o x, ok? 18. O quádruplo de um número diminuído de 10. Então, quádruplo é 4x menos 10. É igual ao dobro desse número, então é igual a 2x, aumentado, que é mais, né? 2, certo? Aumentado de 2. Então, 2x mais 2, né? Então, o mesmo esquema de antes, né? O que é x vai para um lado, o que é número vai para o outro, né? Então, esse 2x era positivo, vem para cá negativo, e esse 10 que era negativo, vem para cá positivo, certo? Então, 4x menos 2x dá 2x, e 2 mais 10 dá 12. Então, passo 2 dividindo, dá x igual a 6, certo? 19. O triplo de um número é igual à sua metade mais 10. O triplo, então, é 3x, é igual a x sobre 2, que é a metade, né? Mais 10. Qual é o primeiro passo? MMC, né? Então, 1 e 1 aqui. O MMC de 2 e 1 é o próprio 2. Já que a gente tirou o MMC, a gente pode eliminar. E a gente só resolve a parte de cima. 6x igual a x mais 20. Aí, esse x aqui tá do lado diferente do 6x, né? Vou agrupar lá com 6x. Tem que trocar de lado, troca a operação. Então, ele vai passar diminuindo. Então, 6x menos o x dá igual a 20. A gente vai ter 5x igual a 20, portanto, o x é 4, certo? 20. A diferença entre o triplo de um número e a metade desse número é 35. Então, o triplo é 3x, a metade é x sobre 2, como a diferença é menos. É igual a 35. Então, o MMC vai ser o próprio 2. Elimina o 2, né, já que todo mundo tirou o MMC. Resolve a parte de cima, a gente vai ter 5x igual a 70, e, portanto, o x é 14. 21. A metade dos objetos de uma caixa, então a gente vai dizer que tem x objetos nessa caixa. Então, como a gente quer a metade, é x sobre 2, mais a terça parte, então x sobre 3, é igual a 25. Então, MMC, né, de 2, 3 e 1, que dá o 6, certo? Elimina o 6. Opa, não elimina dessa vez, só risca mesmo. E a gente resolve a parte de cima, né? Então, 3x mais 2x igual a 150. Então, 5x igual a 150 e, portanto, o x é igual a 30, certo? 22. Os 3/5 de um número aumentados de 12 são iguais a 5/7 desse número. Então, 3/5 de um número.
3/5, né? E o x vai lá em cima, porque a gente escrever 3/5 vezes x é a mesma coisa que 3x sobre 5, ok? Então, a gente sempre bota o x em cima da fração. Mais 12, né, que está aumentado de 12, é igual a 5/7 de x. Então, 5x sobre 7, né? Primeiro passo, MMC, né? Não tem escapatória. Então, o MMC de 5, 1 e 7 é o próprio 35, né? E a gente elimina o 35 e resolve a parte de cima. Aqui, dessa vez eu passei o 21 para esse lado. Por quê? Porque eu tenho mais x do lado direito, certo? Não tem problema algum se tu passar o 25 para esse lado, e aí tu vai ter que passar o 420 para o outro lado, certo? Acho que é até um pouco mais rápido desse jeito, mas ok. Então, assim, 420 vai ser igual a 25x menos o 21x, afinal ele era positivo aqui, né? Certo? Quando não tem sinal positivo, ele estaria somando, ele passa para o outro lado diminuindo. Então, a gente tem 420 igual a 4x, e, portanto, o x vai ser 420 dividido por 4, que dá 105. 23. A diferença entre um número e os seus 2/5 é igual a 36. Então, um número é x, 2/5 vai ser 2x sobre 5, diferença é menos, é igual a 36, fechou. Primeiro passo, MMC, né? Então, deixa eu riscar com outra cor aqui. Tirei o MMC, posso eliminar o denominador, resolvo a parte de cima, né? Lembra da balança sempre. 5x menos 2x é igual a 180, certo? Então, aqui, 5x menos 2x dá 3x, igual a 180, portanto, x é 180 sobre 3, que dá 60. 24. Achar um número sabendo-se que a soma de seus quocientes por 2, 3 e 5 é 124. Repara o seguinte, o que é quociente? Quociente é divisão, né? Então, está falando que o resultado da divisão por 2 somado com o resultado da divisão por 3 mais o resultado da divisão por 5 dá 124, certo? Quociente é o resultado da divisão. Deixa eu tentar botar isso aqui um pouco menos feio, porque tá bem feio aqui. X sobre 2 mais x sobre 3 mais x sobre 5. Isso dá 124. Então, olha só, mesmo esquema, né? O primeiro passo é o quê? Tirar o MMC, né? Então, o MMC de 2, 3 e 5 é 30, ok? Então, vamos lá. A gente tem 4 termos aqui, vai ter que ter um denominador 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes x, 15x. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes x, 10x. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes x, 6x. 30 vezes 124, botei aqui no cantinho uma colinha, para a gente não perder tempo fazendo essa conta. Certo? 30 vezes 124 dá 3.720. Fechou. Agora que a gente deixou o mesmo denominador, a gente pode eliminar o denominador. Pensa o seguinte, se eu multiplicar toda essa expressão por 30, tanto o membro de cá quanto o membro de lá, continua tendo a igualdade? Continua. É por isso que a gente risca esse denominador, porque a gente está multiplicando todo mundo por esse cara aqui de baixo. Certo? Então, 15x mais 10x mais 6x é igual a 3.720, certo? Então, agora, soma, né? 15x mais 10x dá 25x. 25x mais 6x dá 31x, ok? Igual a 3.720. Qual é o passo agora? Dividir por quem? Por 31, né? Será que vai dar exato isso aí? Não tem cara de quem vai dar exato, mas dá. A gente tem que x é igual a 3.720 dividido por 31, e isso dá 120. Ok? Tranquilo? 25. Mesma regra de adiante, tá? Repare que aqui a soma dá zero. Me diz uma coisa, tem 3 números positivos que somado dá zero? Aliás, isso, pode ser ter só 3 números positivos. Não tem, né? Tem 3 caras negativos que somados dá zero? Não também. Então, quem que pode ser o x? Só pode ser o zero, não tem escapatória. Mas vamos dizer que na hora a gente não lembrou disso, faz a conta normal.
tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para criar a fração equivalente. Depois elimina o denominador, resolve a parte de cima e a gente vai chegar que o x é zero, certo? 26. Numa caixa há bolas brancas e bolas pretas, num total de 360. Então essa daqui é um pouquinho mais trabalhada, né? A gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre esse assunto. Mas isso aqui seria um sistema de equações, mas a gente consegue resolver numa equação só com uma variável. Olha só. Aliás, com uma variável só. O número de bolas brancas mais o número de bolas pretas é igual a 360. Então, chamei o número de bolas brancas de B e o número de bolas pretas de P, né? Que dá 360. O que diz assim? O que diz a mais, né? Se o número de bolas brancas é o quádruplo de bolas pretas, então olha só. O número de bolas brancas é igual a 4 vezes o P, né? Porque é o quádruplo de bolas pretas, certo? Então, o número de bolas brancas é... Olha só, eu sei que o B vale 4P, certo? Então, no lugar do B, eu vou botar o 4P. Então, a gente vai ter essa seguinte expressão aqui. Equação, né? 4P, porque era o nosso B, né? Mais o P dá igual a 360. E resolve normal, 5P igual a 360, portanto, o P vai dar 72. Então, eu sei que tem 72 bolinhas brancas. Então, olha só, lembra que, aliás, pretas, né? Lembra que o número de bolas brancas é 4 vezes o número de bolas pretas? Então, fechou. Bolas brancas é igual a 4 vezes 72. E a gente descobre que o número de bolas brancas é 288. Certo? A 27 e a 28, olha só, elas estão no futuro próximo. Ou seja, para vocês pensarem e deixarem... meio que para deixar vocês um pouquinho curiosos, né? Para tentar dar uma avançadinha aí no conteúdo. Mas... a gente vai ver no próximo capítulo ali, vai ser um pouco mais trabalhado, certo? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.